Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos então ao tema de Israel x idolatria. Vamos ao resumo do programa passado. No estudo passado, apresentamos o 19º tema, Abraão x formação da nação de Israel. Trouxemos textos bíblicos provando que mesmo após a queda de Adão e Eva, existiram pessoas que buscavam fazer a vontade de Deus. Ficou claro que a humanidade cada vez mais distanciava da vontade de Deus, a ponto de acontecer o dilúvio sobre a terra, restando apenas Noé, seus filhos e suas esposas. Lemos o texto de Gênesis 6:9 que afirma: Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ficou claro que a tentativa da construção da Torre de Babel foi liderada por um neto de Noé. A obra foi impedida devido à confusão das línguas, a qual causou a formação de vários povos que formaram várias nações sobre a terra. Mostramos a importância de Sem, um filho de Noé, para a formação da nação de Israel. Mostramos que Abraão é um descendente de Éber, que foi neto de Sem. Terá, pai de Abraão, é um descendente de Serug, um bisneto de Éber. Sendo assim, Naor é bisneto de Serug e pai de Terá, o pai de Abraão. Lucas 3, do 34 ao 38, prova o cuidado de Deus para a formação da nação de Israel, que diz assim: E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Serug, e Serug de Ragaú, Ragaú de Faleque, e Faleque de Éber, e Éber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Malelel, e Malelel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Jacó, filho de Isaque, teve 12 filhos, os quais formaram a nação que recebeu seu nome. Mostramos a importância de Judá, filho de Jacó, para a salvação da humanidade caída. Em 1 Crônicas 5:2 diz: Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Deixamos claro que a igreja não substituiu Israel. Se você não ouviu o estudo passado, solicite o áudio. Temos certeza, o seu entendimento será ampliado. Ezequiel, capítulo 20, verso 5. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu escolhi a Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhe as mãos e jurei: Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora o verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. 24. Porque não executaram meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Amém. Esta palavra foi dirigida aos anciãos de Israel quando procuraram o profeta Ezequiel. Foram dirigidas estas palavras a eles. Deus diz que se apresentou ao povo dele ali no Egito. Foram 430 anos e, de fato, o texto deixa claro que o povo acabou esquecendo de Deus. E uma prova, cooperador Giliard, de que o povo esqueceu de Deus mesmo, é que Deus, quando dá o mandamento do sábado para eles, Deus diz: lembra do sábado. Amém. Quando Deus diz lembra, é porque eles tinham conhecimento em algum momento e esqueceram. O povo rapidamente se esqueceram de Deus. 430 anos no Egito. Quando nós lemos as Escrituras, é perceptível os altos e baixos da nação de Israel.
E neste estudo nós vamos procurar entender a causa das vitórias e fracassos do povo de Israel. O povo de Israel fracassavam, eram vitoriosos, eram derrotados. O povo de Israel viveu mais como servo de reis e nações do que como povo livre. Já parou para pensar isso? 430 anos no Egito, 70 anos em Babilônia, fora, às vezes, o cooperador Giliardi, que eles tornaram servos de nações, de várias nações, por desobediência. Também a mortandade grande que é registrada na história, nas escrituras e também nos livros de história. 1.100.000 israelitas judeus mortos na destruição de Jerusalém no ano 70 por Roma. Tudo isso poderia ser evitado. O povo israelita, eles viveram quase 2.000 anos sem uma pátria. É brincadeira? Não é. Quase 2.000 anos. Considerando que eles passam a formar uma nação em 1948. Então, dos anos 70 a 1948, dá 1878 anos sem uma pátria. Também algo muito triste, o Holocausto. Os historiadores dizem que nunca será possível determinar o número exato de judeus assassinados pelos nazistas. Especialistas, eles trabalham com um número entre 5 milhões a 6 milhões no fim de 1945. 5 a 6 milhões de judeus mortos. É muito triste, né? Ainda, segundo estudiosos, os judeus israelitas estão atualmente em 100 países do mundo. De fato, muito pulverizado entre as nações. Este estudo vai nos ajudar a entender os motivos de tantos sofrimentos e derrotas, esses altos e baixos deste povo. Por quê? Por quê? Deus disse aos anciãos de Israel, por boca do profeta Ezequiel, naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel. E é a glória de todas as terras. Esta região lá é a glória de todas as terras, Deus diz. Então lhes disse, verso 7, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 8, Deus diz, mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria, Deus diz, sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. No meio da terra do Egito, lá mesmo. Olha o verso 9. Isso, porém, foi por amor do meu nome, Deus fala, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, e cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Com certeza o cooperador Giliardi desse texto deixa claro para nós que o povo do Egito, eles acabam caindo no cativeiro por envolver com a idolatria, não é não? Sim. Por isso que Deus fala que derramou sobre eles ali o furor dele. Mas aí eles clamam a Deus, Deus envia um libertador. Peço aos ouvintes que leiam Ezequiel 20 com bastante atenção. O verso 13 diz assim, mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os, o homem viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Que triste, né? Muito triste. Ezequiel 20, verso 23 e 24. Também levantei, Deus diz, a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios. Não tinham lançado os ídolos fora, tanto que fizeram um bezerro. E Deus diz que ia derramar eles pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados. E os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. No estudo passado, nós trouxemos a formação da nação de Israel. Acreditamos que não ficou dúvidas a respeito do propósito de Deus em criar a nação de Israel. O reino de Israel, de acordo com a Bíblia, foi a nação formada pelas 12 tribos de Israel, um povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Segundo a história narrada na Bíblia, após o êxodo do Egito, sob a liderança de Moisés, os israelitas que eram nômadas vaguearam pelo Médio Oriente durante décadas até que no final do século 13 a.C., sob a liderança de Josué, os israelitas conquistaram a terra de Canaã, abandonam o nomadismo e estabelecem-se nas terras conquistadas, dividindo o território entre as 12 tribos. O reino surge em meados do século 11 a.C., na sequência da unificação das 12 tribos sob a chefia de Saul, seu primeiro rei. Então nós encontramos esse resumo histórico que a Bíblia narra em Wikipédia e Enciclopédia Livre. Josué substituiu Moisés na liderança para direcionar, guiar o povo até Canaã.
Ouça o que fez Josué após vencer a cidade de Ai. O povo de Israel, eles foram uma vez lutar contra essa cidade e por causa do pecado de Acã, foram derrotados. E aí eles vão a segunda vez e conseguem vencer a cidade. E Josué faz uma fala depois que eles voltam de vencer a cidade. Josué capítulo 8, dos versos 30 ao 35. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos e seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Porque nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém. Josué chama o povo atenção e mostra para eles que eles tinham sido derrotados por não dar atenção e obedecer a Deus. Por isso Josué faz essa conversa, não é isso, cooperador Giliardi, com eles, né? Exatamente. Josué 24, verso 1 ao 5, reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Tera, pai de Abraão, pai de Naor, serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Deus está dizendo: também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Eles eram 66 pessoas quando desceram ao Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Josué 24, verso 6 a seguir, cooperador Giliardi. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, pus uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, e os heteus, e os gergazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus. Não com a tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitai nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Parece tão estranho, o povo caminha, atravessa o Jordão todo, e quando chega ainda lá do outro lado do Jordão, Josué tem que fazer essa fala com o povo, não é, cooperador Giliardi? Sim, irmão. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito.
Josué faz um desafio ao povo. Josué 24, verso 14 a seguir, e nós vamos ler até o 29. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, Josué diz, escolhei a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Olha a resposta do povo. O povo disse, nunca nos aconteça de deixarmos ao Senhor para servirmos outros deuses. O povo disse, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir, a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou, o povo diz, de diante de nós todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor. Eles dizem, não é só você não, Josué, nós também, porque é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. É Deus zeloso que não perdoará a vossa transgressão, nem o vosso pecado. Se deixardes ao Senhor e servires a deuses estranhos, ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Essa foi a resposta. E Josué continua, disse ao povo, sois testemunha contra vós mesmos, de que escolheste ao Senhor para o servir. E disseram, somos testemunha. Aí Josué disse para eles, deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. E assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos tem falado, e também será testemunha contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança, e depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Josué estava muito preocupado com o futuro do povo. Josué 24:31 serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Vamos ler outro texto aqui, cooperador Giliardi. Josué, já idoso, ele convoca toda a liderança do povo de Israel. Josué capítulo 23, os versos 1 ao 16. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes, eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança às vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio dessas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses, olha só, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao vosso Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Por quê?
Se de algum modo vos desviardes e vos apegardes aos restantes dessas nações que ainda ficou entre vós, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou, quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servides a outros deuses, e eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Muito sério. Verso 16, quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes servidos a outros deuses, e a ele vos inclinar, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Eu acredito, cooperador Giliardi, que os nossos ouvintes estão entendendo Sim. o fracasso de Israel. Em que consiste? Consiste em rejeitar a vontade de Deus. Deus disse para eles não aparentar com aquele povo, não se juntar, não se casar com aquele povo, evitar isso e destruir as nações que estavam ali. Ainda existiam nações para serem destruídas, e eles teriam que destruir. Juízes 2, versos 7 ao 23, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra que o Senhor fizera a Israel. Nós estamos lendo Juízes capítulo 2, versos 7 ao 23. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram ele no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais, todos os que viram as obras do Senhor, né? E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. É interessante aqui, cooperador Giliardi, destacar algo. Conhecer nas Escrituras é algo de intimidade. Por isso diz, conheceu Adão, a sua mulher, ela deu à luz. É algo de intimidade, é conhecer a Deus com intimidade. Infelizmente, hoje nós estamos num mundo onde as pessoas dizem que conhecem a Deus, eles conhecem desse jeito aqui, ó. É verdade. Não conhece com intimidade. Verso 11 diz assim, então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram a quem? A quem eles serviram, cooperador? Aos Baalins. Olha que terrível, terrível. Serviram aos Baalins, deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Não tinham força para resistir diante dos inimigos. Por onde quer que eles saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor tinha jurado. E estavam em grande aflição. Levantou o Senhor juízes, Deus é tão bom, que os livrava, das mãos dos que os despojaram. Porém, tampouco eles ouviram juízes. Antes, prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles depressa, depressa eles desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhe levantava juízo, o Senhor era com juiz. Deus era com juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz eles eram livres, porquanto o Senhor se compadecia deles. Pelo seu gemido, o povo sofria, o povo gemia por causa dos que o oprimiam e afligia. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam, voltavam e se corrompia mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixando das suas obras, nem do seu obstinado caminho. O verso 20... Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel.
Olha o que Deus disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado aos seus pais, e não deram ouvido à minha voz. Deus disse, verso 21, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações. Deus diz, não vou tirar as nações só seriam tiradas se eles obedecessem a Deus. Deus disse, não vou tirar nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Deus disse que não faria isso, deixaria as nações ali, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Conheça alguns dos reis vencidos no tempo de Josué. Josué capítulo 12, verso 1, 4 e 7. Estes, pois, são os reis da terra, a quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e a toda a planície do Oriente, como também ao termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes que habitava em Astarote e em Edrei. E estes são os reis da terra, as quais Josué, os filhos de Israel, feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Josué 12, do 9 a 24, dando sequência: o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro o rei de Jerusalém, outro o rei de Hebron, outro o rei de Jarmute, outro o rei de Laquis, outro o rei de Eglon, outro o rei de Gezer, outro o rei de Debir, outro o rei de Geder, outro o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Líbna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Siron Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei do Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor no outeiro de Dor, outro o rei de Goim em Gilgal, outro o rei de Tirza, 31 reis ao todo, ministro Lucas. Então foram 31 reis vencidos no tempo de Josué. O povo era forte enquanto o povo estivesse com Deus. O povo era fraco quando rejeitavam a Deus. Obedecendo eram vitoriosos, desobedecendo eram derrotados. Nós estamos trazendo o quanto a idolatria fez mal ao povo de Israel a ponto de esparramar eles pelo mundo todo. Há muitas pessoas, cooperador Giliardi, que dizem assim: Israel foi esparramado por todas as nações porque rejeitaram a Jesus. Não foi só por isso não. Eles foram esparramados pelo mundo porque foram idólatras, porque não aceitaram o conserto de Deus. Por isso, quando Jesus pregou, Jesus disse: não vai a outro povo, vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. E Deus é tão misericordioso que ele trabalha com a tribo de Judá e Amém. Consegue trazer o Messias, até o Messias. Mas o povo estava esparramado, né? Nós vamos aqui ao período dos juízes, né, que é do ano 1390, mais ou menos, até o ano 1030 a.C. É o tempo dos juízes. Juízes 2, verso 1 ao 4. Olha o que acontece. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, o anjo do Senhor diz: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedeceste à minha voz. Por que fizeste isso? Deus está falando por meio do anjo: por que fizeste isso? Assim também eu disse, Deus diz: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Juízes 3, verso 1 ao 8. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas aprovar Israel, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para as gerações do filho de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos o que dantes não sabiam delas.
5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e perizeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Rizatai, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Rizatai 8 anos. Olha esse relato, meu Lucas. 8 anos. Começaram a servir as nações. É isso. Passam a servir as nações por causa da idolatria. Aqui, cooperador Giliardi, há algo interessante. 4 mandamentos dos 10 ali são um antídoto contra a idolatria. O primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, Deus falando. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro mandamento, Deus diz, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando o povo fizeram um bezerro, lembra os ouvintes? Eles disseram que ali era o Senhor Deus que tinha tirado eles do Egito. Estava pondo o nome de Deus em vão. Eles sempre falavam em nome do ídolo, mas mencionando Deus. E o quarto mandamento, onde Deus se identifica como Criador. Os 4 mandamentos são um antídoto contra a idolatria. Por isso que quando nós lemos os 613 mandamentos, cooperador Giliardi, há nesses 613 mandamentos da Torá, e o que os judeus consideram 613 mandamentos, há ali muitos mandamentos contra a idolatria, há ali muitos mandamentos ordenando como se deve santificar o sábado, há muitas orientações nesse sentido. Os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Vamos ler Juízes 3, verso 9 ao 11. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou. Quem é este? Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Rizatai, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. 40 anos a terra sossegou. Mas aí, Otniel, ele falece, né? Juízes 3, verso 12 e 14. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tornaram a fazer. Então o Senhor fortaleceu a Egron, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel. E tomaram a cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Egron, rei dos Moabitas, 18 anos. Juízes 3, verso 15 ao 21. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita e lhes cravou no ventre. Em Juízes 3, do 29 ao 31, que diz: E naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos os homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel. E a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangá, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. 80 anos a terra sossega. Os filhos de Israel, eles eram desobedientes, obstinados, faziam as coisas erradas, depois clamavam a Deus, Deus tinha misericórdia deles, porque Deus tem um conserto com esse povo. Verdade. Deus levantava um juiz e defendia eles. Quem acreditava, cooperador Giliardi, que esse povo voltaria para sua terra novamente? Quem acreditava nisso? Quase 2000 anos, está lá o povo na sua terra, está voltando e vai voltar, e tem muitas profecias maravilhosas para acontecer, que depende deste povo estar naquela terra. Deus tem um conserto com Israel. E este conserto não foi anulado, transferido para a igreja, como muita gente acredita. Não, não.
esses concertos permanecem em vigor. Olha que coisa interessante, irmão. Uma aguilhada de bois. Quem não sabe o que é uma aguilhada de bois? É uma vara com uma ponta de ferro no final dela, para quando o boi dá aquela parada, a pessoa futuca o boi com aquele ferro. Com essa aguilhada, Sangar feriu 600 homens dos filisteus. Tem que ter a mão de Deus aí, não é não? Tem que ter, irmão. Juízes 4, verso 1 ao 6. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu Eude. Vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era capitão do seu exército. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Este rei tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimiu violentamente os filhos de Israel. 20 anos. Deus levanta ali, verso 4, Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, chamada entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon? A Débora fala para ele, o Senhor não te mandou? Assim Deus naqueles dias sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Quando as pessoas procuram Deus, Deus está do lado dela. Juízes 5:32, e sossegou a terra por 40 anos. 40 anos. Vamos continuar a leitura. São leituras que a gente acha que é interessante trazer. Juízes 6, do 1 ao 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, depois que a terra tinha descansado, olha só. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel, olha só, Lucas, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Muito triste, muito triste. Eu acredito, cooperador Giliardi, que os nossos ouvintes estão entendendo por que aconteceu tudo isso com Israel. Israel está esparramado por todos os cantos do mundo. Por que de tudo isso? Por que tantos milhões de israelitas mortos durante tantas épocas? Por que tudo isso? Por que tudo aquilo? Aí tem gente em nossos dias que diz assim, que nada, Deus vai olhar para esse povo rebelde, Deus vai olhar, você pagaria o preço que eles pagaram? E estão pagando? Deus está executando os seus atos de juízo sobre eles, conforme a palavra do Senhor nosso Deus falou. Agora, quem quer pagar do jeito que esse povo paga? Esse povo já sofreu demais e sofre até hoje. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles viviam, cooperador Giliardi, igual bicho, cavando lugares para esconder. Isso. Que tristeza. Juízes 6, verso 8 ao 14. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimia, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Esbias-Rita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas, malhando escondido, vamos dizer. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso, vai nesta tua força, e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Nós sabemos do relato que Gideão fala, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tem acontecido tudo aquilo? Ele não lembra dos pecados do povo dele. Juízes
8, verso 28. Os midianitas foram abatidos diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Juízes 8:33. Sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins. Não é isso? Isso. De novo eles vão cair. Juízes 9, versos 55 ao 56. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque, filho de Gideão, já era morto, foram-se cada um para seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai Gideão, matando a seus 70 irmãos. Esse Abimeleque, ele foi um dos filhos de Gideão e ele matou seus 70 irmãos. É só ler Juízes 9, verso 1 ao 5, você vai entender isso. Ele chegou diante do povo e diz assim: vocês querem que eu reine sobre vocês ou que 70 reinem sobre vocês? E o povo disse: era melhor que um reine, né, do que 70. E aí eles foram lá, armaram a cilada e mataram os filhos de Gideão. Ele matou os seus próprios irmãos. Então vamos ler Juízes 10, verso 1, 3 e 5. Depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, o homem de Issacar. Issacar é uma tribo. E habitou em Samir, na montanha de Efraim. E julgou Israel 23 anos. E morreu. E foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou Israel 22 anos. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Juízes 10, versos 6 ao 9. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel, que estavam ali do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim. De modo que Israel ficou muito, muito angustiado. Deixaram ao Senhor e não o serviram, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Juízes 10, verso 10 ao 18. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos moanitas que vos oprimiram, quando a mim clamasse, não vos livrei eu das suas mãos? Deus está dizendo: contudo vós me deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus ainda diz: ide, vão, clame aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo de vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres nesta vez. E tirar os deuses alheios. Eles tiraram os deuses alheios agora do meio de si. E serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Estavam reunidos, mas não tinha coragem, cooperador. Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes 11, versos 5 e 6, olha o que vai acontecer. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disse a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. E Juízes 11, 32 vai dizer assim: assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroê até a chegar a Minite, 20 cidades, e até a Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel.
20 cidades foram 20 derrotadas. cidades. Nós estamos estudando Israel, X, idolatria. Você está entendendo por que Israel foi esparramado pelas nações? Por isso nós achamos interessante trazer esse estudo. Israel não foi esparramado pelas nações porque rejeitou somente Jesus. Não é só fato disso, não. Eles foram esparramados pelas nações, já estavam esparramados nos dias de Jesus. Tanto que Jesus diz, pregue as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus diz, as ovelhas perdidas da casa de Israel. No dia de Pentecostes diz, estavam judeus de todas as nações que há debaixo dos céus. Não fala assim? Fala assim. Reunidos ali. Eles estavam esparramados, por isso nosso irmão Paulo, quando sai pregando, encontra judeu em vários lugares onde ele chega. É interessante essas informações. Juízes 13, verso 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos. Por Juízes 13, verso 5 e o verso 24, vamos ler aqui, o anjo anunciou o nascimento de Sansão. Porque eis que tu conceberás, foi dito para a mãe de Sansão, e terás um filho, e sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E depois teve esta mulher, o verso 24, um filho, a quem pôs o nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou. Juízes 15, verso 20, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos, Sansão julgou a Israel. No capítulo 18 de Juízes, nós vamos ter a época em que não havia juízes sobre Israel. A tribo de Dan, então, ela constitui sacerdote e se prostitui com a idolatria, a tribo de Dan. Vamos ao capítulo 21. Juízes 21, verso 24 e 25. Também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família. E saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Olha só, ministro. Não havia rei, não havia quem liderava, e cada um fazia o que queria. Vamos aqui ler uma pesquisa. O período dos juízes, em hebraico, Shofatim ou Shoftim, também chamado de período dos regentes, é um período histórico do povo hebreu que se estendeu entre 1390 a.C. a 1030 a.C. Esse período caracterizava-se pela liderança política, religiosa e militar de um líder que, por instrução divina, unificava e dirigia as tribos hebreias, principalmente em períodos de guerra. Esse resumo da historicidade bíblica nós vemos em Origem, Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Após esse período, o período dos juízes, temos o registro do tempo em que Israel foi governado pelo profeta Samuel. Logo o povo pediu um rei. E Saul foi ungido rei de Israel. Porém, Saul não foi fiel a Deus. E o seu reino foi dado a Davi. E Davi reinou de 1006 a 966 a.C. O reino de Davi termina em 966 a.C. Após a morte de Davi, Salomão, seu filho, torna rei de Israel. O ano do reinado de Salomão data mais ou menos um cálculo de Galil de 970 a.C. a 931 a.C. Eu creio que essas datas são importantes para nós situarmos. Eu vou dizer aqui, a desobediência à vontade de Deus é uma porta aberta para a prática da idolatria. Deus falou isso com Saul, quando Deus diz, por meio do profeta, que a desobediência é como pecado de feitiçaria. Muita gente acha que não hoje, mas a desobediência a Deus é como pecado de feitiçaria. Aí estão aí os crentes hoje, glória a Deus, aleluia, não sabe nem os mandamentos de Deus, não quer obedecer, inventa tantas mentiras. Será, irmão cooperador Giliardi, que Deus vai dar um privilégio para o povo hoje desobedecendo a Deus do jeito que está, quando Deus castigou a nação de Israel por seus pecados, por suas desobediências, será que Deus mudou o seu critério de julgamento? A idolatria foi a causa da divisão do povo de Israel em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Vamos ler 1 Reis 11, verso 1 ao 4. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, desobedecendo a Deus já, tá vendo? Além da filha de Faraó. Ele teve mulheres moabitas, amonitas, adonitas, sidônias aqui. Quem é Sidônias? A famosa Jezabel e Etéias. E ele teve mulher das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel que não chegariam a elas. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. E de outra maneira perverterão o vosso coração, Deus diz. Olha, se esses chegarem a vocês, perverterão o coração de vocês para seguir dos seus deuses. Essas se uniram a Salomão com amor, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Parece uma brincadeira isso aqui, mas é verdade.
coração de Salomão não era fiel, perfeito para o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Vamos ler outros relatos para vocês verem o que aconteceu. Em 1 Reis, capítulo 11, dos versos 5 ao 14, nós encontramos a seguinte informação. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quimós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, por quanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, a qual duas vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, e o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. Que tristeza! Salomão, o homem mais sábio, e cai na idolatria. Que triste! Desobedeceu a Deus, não se una a mulheres estrangeiras. E por amor a Davi, Deus não fez algo mais. E por amor a Jerusalém. No estudo passado, nós mostramos, a preocupação dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó a respeito do casamento de seus filhos. Lembra que o casamento de Esaú com as mulheres estrangeiras causou amargura no coração de Isaque e Rebeca? Em Gênesis 26, versos 34 e 35, você vai encontrar isso. Isso era interessante que o povo obedecesse a Deus. O que acontece? 1 Reis 11, versos 28 ao 31. E o homem, Jeroboão, era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José, colocou ele como seu servo. E sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias, o silonita, encontrou-o no caminho, e ele estava vestido de uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo, o Jeroboão e o profeta. Aias, o profeta, pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Estamos aqui entendendo a causa da divisão das tribos de Israel. Está claro, cooperador Giliardi, ouvintes, que foi por causa da idolatria. Vamos ler 1 Reis 11, verso 33 ao 39. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deus dos Sidônios, a Quimós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos. Olha só, querido ouvinte, guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas da mão de seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele, e ao seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome, e te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. Eu estava aqui falando com Jeroboão o que tinha acontecido e por que ele estava tomando essa decisão.
porque o rei Salomão estava adorando Astarote, Milcom, Quemós, ele estava adorando esses deuses. Então Deus falou com Jeroboão o que estava fazendo. Deus diz, eu te tomarei, reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma e será rei sobre Israel. Ouça o que Deus disse a Jeroboão. 1 Reis 11, verso 38 e 39. E há de ser, Deus disse a Jeroboão, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. Deus prometeu dar Israel para ele. E por isso afligireis a descendência de Davi, todavia, não para sempre. Ele diz, você vai afligir a descendência de Davi, mas não para sempre. Acreditamos que você está entendendo que a desobediência aos mandamentos de Deus causou a divisão dos filhos de Israel. Foi isso que causou a divisão dos filhos de Israel. Agora eu acho engraçado que os crentes em nossos dias acreditam que Deus vai dar a terra aos israelitas e a eles o céu. O povo que desobedece a Deus vai ganhar o céu. E os que obedecem a Deus e foi castigado, tudo vão ganhar a terra. Isso não está nas escrituras, é bom você saber disso. Eles acreditam que são crentes como o crente Abraão. Eu pergunto, será? 1 Reis 11, verso 11. Assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Vamos ler 1 Reis 11, verso 40 ao 43. Nós vamos ver Salomão, como ele agiu quando ele ficou sabendo disso que houve. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, até com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. 1 Reis 12, verso 2 ao 24. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nabade, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Porque mandaram chamá-lo, e veio, pois, Jeroboão a toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão. Eles foram a Roboão, que era o filho agora de Salomão, que estava reinando. Jeroboão volta, e a congregação de Israel, juntamente com Jeroboão, vai diante de Roboão, dizendo, teu pai agravou o nosso jugo, falando com o filho de Salomão. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs a nós, e nós te serviremos. E ele, o rei Roboão, disse, ide vós, até o terceiro dia, então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. O rei Roboão disse, como aconselhais vós que se responda a este povo? Os anciãos disseram, se hoje fores servos deste povo, e o servires, respondendo-lhe, lhe falar as boas palavras, todos os dias serão eles os teus servos. Porém, Roboão deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. Veio, pois, Jeroboão e o povo de Israel ao terceiro dia a Roboão. Chegaram diante do rei, como o rei havia ordenado. E o rei respondeu ao povo duramente. Por quê? Porque deixou o conselho que os anciãos haviam dado. O rei falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo. Esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha te falado pelo ministério de Aias, o Silonita. Jeroboão, filho de Nabade, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel? Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. E assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje, quando foi escrito. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino
a Roboão. Então Roboão, ele reúne o povo das duas tribos para guerrear. Ele juntou 180 mil homens para restituir as 10 tribos. Porém, verso 22, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. O texto deixa claro, Roboão, filho de Salomão, ficou com a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Ouça o que aconteceu com as 10 tribos, o reino de Israel. 1 Reis 12, verso 25 ao 33. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo, olha só, se tornará a seu senhor. A Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdote dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar. Semelhante fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera também em Betel. Estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim, fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Olha só, ministro Lucas. Ele estava com medo que o povo fosse ajudar, porque eles pensavam que ia tornar Roboão, né? Ele pensava. Que tristeza. Mas isso acontece até hoje, cooperador. Verdade. Tem vários grupos religiosos aí, ó, que a liderança, isso é uma idolatria, porque idolatria é você reverenciar uma pessoa mais do que a Deus. Tem gente que ouve as verdades da palavra de Deus, mas não sai do grupo que ele está porque tem reverência aos seus pastores, aos seus dirigentes. É uma idolatria também. E Roma fez isso. Roma tornou-se o centro do cristianismo apostatado, porque quer liderança sobre o povo de Deus. Infelizmente isso acontece até hoje. Vários grupos, homens que comportam-se como Jeroboão, porque quer liderança do povo de Deus e prefere separar o povo de Deus de um povo verdadeiro, separar o povo de Deus e ter contato com gente que prega a verdade, porque não quer perder essas pessoas, porque essas pessoas pertencem a eles. Até hoje existe esse espírito. Por isso que tem igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, igual a igreja E, F. Por isso que tem organização tal, organização tal, organização tal, organização tal. Porque os homens, muitas vezes, querem ser dono do povo. Isso é vergonhoso. Olha, Deus é tão bondoso, misericordioso, que Deus ainda envia um profeta para falar com Jeroboão. 1 Reis 13, verso 1 ao 6. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Isso aconteceu mesmo. Nasceu depois Josias lá na frente, fez isso. E deu naquele dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. E eis que o altar se fendeu, o altar se rachou, e a cinza que nele estava se derramara. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei Jeroboão a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o! Mas a sua mão que ele estendera contra o homem de Deus, o profeta, se secou, e não podia tornar trazê-la a si. E o altar se fendeu e a cinza derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem de Deus. Então respondeu o rei e disse: homem de Deus, suplicai ao Senhor teu Deus, roga por mim, para que me se restitua a mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. O texto deixa claro que Jeroboão desviou totalmente do Deus de Israel.
Nossa intenção aqui não é aprofundar nos caminhos que tomaram o Reino do Norte, conhecido como o Reino de Israel. O Reino do Norte teve 9 dinastias, 19 reis, fizeram muitas coisas que desagradaram a Deus. O tempo de maior idolatria foi no reino de Acabe, o qual tomou por esposa Jezabel, uma pagã. A capital do Reino do Norte foi Samaria. Os profetas usados por Deus para repreender o Reino do Norte foi Elias, Eliseu, Amós e Osés. Os reis do Reino de Judá eram todos descendentes da casa de Davi. A única exceção foi no período um pouco mais de 6 anos em que Atália usurpou o trono de Judá após Acasias, seu filho, ter sido assassinado. Este reino teve reis mais comprometidos com a vontade de Deus. Lembra de Josafá quando chamaram ele lá para auxiliar? E ele diz, não há aqui profeta de Deus? A forma de adoração seguiam sempre neste reino as leis estabelecidas no tempo de Moisés e o serviço continuou centralizado no templo em Jerusalém. Mas ainda assim o reino de Judá também teve problemas com a idolatria. Então, por várias vezes, impenitente, o reino do sul foi avisado pelo Senhor através dos profetas acerca do juízo eminente que seria derramado por causa do pecado. Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque foram os profetas do reino do sul. Durante o tempo do exílio, Deus também levantou o profeta Daniel, Ezequiel e após o exílio babilônico, Ageu, Zacarias e Malaquias. É interessante essas informações, né? Deus, por meio dos seus profetas, deixa claro então que o Messias viria para ambos os reinos. Jeremias 31:31, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Hebreus 8, verso 8, também diz assim, porque repreendendo-os lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Como já apresentamos os termos no estudo passado, semitas, hebreus, israelitas, são formas de denominar a nação de Israel. O termo casa de Judá, que é denominado também como Reino do Sul, ou Reino de Judá, fazem referência às 2 tribos, Judá e Benjamim. Já o termo casa de Israel, Reino do Norte, ou Reino de Israel, referem às 10 tribos que ficaram com Jeroboão. Acho que essas informações é interessante, não? Sim. Então Deus desejou fazer da nação de Israel uma nação missionária, conforme Êxodo 19, verso 5, Deus disse, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deuteronômio 7, verso 6, Deus diz, o Senhor teu Deus te escolheu, para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Deus colocou a nação de Israel na terra de Canaã, que é uma ponte para os 3 continentes, a Ásia, a África e a Europa, na encruzilhada das nações, no coração da terra. Israel deveria ser uma cidade colocada sobre uma colina. Ela deveria ser uma luz brilhando na escuridão do paganismo. Israel deveria ser uma nação sacerdotal e trazer as nações de volta para Deus. Vamos ler um texto que eu acho interessante aqui. Ezequiel 5, do 5 ao 9. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão em redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos, os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda proceder segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz, o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Deus disse, né, executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. Está aí, todo mundo está vendo o que está acontecendo com Israel. Sim. Eu creio que os ouvintes estão entendendo por que a situação de Israel é essa hoje. Nós achamos interessante trazer esse estudo antes de trazermos o estudo sobre a restauração de Israel, para você ter uma noção melhor. Infelizmente, a nação de Israel se desviava constantemente dos caminhos de Deus. Olha, bastante atenção ao texto que segue e entenderemos a causa de todo o mal que Israel sofreu. Já sabemos, eu acho que nem precisa de ler. Levíticos 26, verso 1 ao 4, Deus disse ao povo de Israel, não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua. Deus diz, guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário,
Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Levíticos 26, versos 12 a 17, andarei no meio de vós, e vos sereis por Deus, e vós me sereis por povo. Deus diz, mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se enfadar dos meus juízos, e não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tisica, febre ardente, que consuma os olhos e atormentem a alma. Semearei em vão as vossas sementeiras, pois os vossos inimigos a comerão. Foi o que nós lemos no texto que aconteceu hoje. Porei a minha face contra vós, sereis feridos diante dos vossos inimigos. Foi o que aconteceu, está acontecendo. E os que vos odeiam, de vós assenhorearão, e fugireis, sem que ninguém vos persiga. Levíticos 26, verso 25. Porque trarei sobre vós a espada, Deus diz, e sereis entregues nas mãos dos vossos inimigos. Levíticos 26, verso 31 a 34. Espalhar-vos-ei entre as nações, então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Levíticos 26, versos 41 e 42 também, Deus diz, também andei para com eles contrariamente. Fiz entrar na terra dos seus inimigos. Deus vai falando várias coisas. Deus, quando deu os seus mandamentos ao povo de Israel, Deus fez questão de fundamentar e criar um antídoto contra a idolatria. Os 4 mandamentos primeiros ali são contra a idolatria. Por isso que várias vezes vamos encontrar Deus repreendendo Israel no sentido de obedecer a esses mandamentos. As Escrituras registram a triste história da falha de Israel quando permaneceu isolada, mesmo sendo um povo, uma nação missionária. Quando envolvia com as nações, com o imperador Giliardi, era para imitar a idolatria dela e não para pregar a fé no Deus vivo. Infelizmente, a Escritura relata o registro trágico do pecado de Israel e a apostasia em relação a Deus. Deus advertiu os israelitas que o privilégio de habitar na terra prometida estava dependendo da sua obediência a ele, não era com o imperador. Amém. E como punição pelos seus pecados, Deus os colocaria fora da terra. Levíticos 26, verso 27 ao 34, Deuteronômio 28, verso 1 ao 67, Josué 24, verso 13 ao 20. A nação do concerto e a terra prometida estão em elo, e em todo o tempo em que os israelitas habitaram a terra, eles receberam bênção. Em todas as vezes que deixaram a terra, eles receberam escravidão. Egito, cativeiro babilônico, perseguição e a dispersão mundial. Deus advertiu os israelitas que espalharia eles por todas as nações como punição. Deuteronômio 4, 27. Espalhar entre as nações. Deuteronômio 28, 63 e 64. Espalhar entre os povos. Hoje, a população mundial de judeu quase alcançou o patamar anterior ao Holocausto. Segundo um grupo de estudo, atualmente eles são 14,2 milhões de judeus pelo mundo. Quando se leva em conta os indivíduos com 1 ou 2 pais judeus que se identificam como parcialmente judeu, a cifra chega a 16,5 milhões. A população de judeu que havia antes da Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945. Lá em Israel eles são 6,1 milhão de pessoas. E depois nos Estados Unidos eles são 5,7 milhões de pessoas, quase a mesma população, cooperador. Quase. Fora da terra, né? Fora da terra deles, eles são muito mais. E aí nós temos no Canadá 374 mil, no Reino Unido 295 mil, na Rússia 221 mil, na Argentina 180 mil, na Alemanha 150 mil, no Brasil 125 mil, na Austrália 104 mil, na Ucrânia 79 mil, no Chile 75, na África do Sul 71.500, na Hungria 49 mil, no México 39.600, na Bélgica 30.500, nos Países Baixos 30 mil. Na Itália, 28.400. Infelizmente, esse povo está esparramado por toda a terra por causa da sua idolatria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Eterno, mas infelizmente o mundo em que nós vivemos, a cada dia, a cada momento, aposta do poder, do nome do Senhor, da autoridade do Senhor, para formar grupos para si. Infelizmente, nós vemos isso acontecendo. E muitas vezes interpretam as Escrituras, que é clara, a ponto de criar doutrinas que vão contra a tua palavra. Nós te agradecemos por teu Espírito que tem nos instruído, nos orientado, e oramos pela paz de Jerusalém. Oramos pela paz de Jerusalém, que o Senhor possa dar paz, ó Eterno. Sabemos que a paz do mundo depende da paz de Jerusalém. Sabemos, ó Deus eterno, que o Senhor tem um plano maravilhoso para a salvação do mundo, e nós acreditamos que o Messias, o nosso Senhor Jesus, breve voltará para mudar a história de todos os povos. Te agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo e oramos por cada pedido de oração, por cada ouvinte, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Abençoe a vida de cada um,
pelo teu poder santo. Livra-nos da desobediência. Guarda os nossos corações para servirmos ao Senhor com sinceridade e com verdade. Este é o nosso pedido no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Então, querido ouvinte, em nome do Senhor Jesus, encerramos o programa À Luz das Escrituras, no nome do Mestre Jesus o Cristo. Eu vou me despedindo aqui, que a paz esteja com todos e até a próxima oportunidade. Amém. Paz seja convosco. Você ouviu o programa À Luz das Escrituras, série Profecias Bíblicas.